Que é o único dia no ano que nós não temos missa, mas a celebração da Paixão do Senhor. Então nós vamos iniciar a celebração daqui a pouquinho, em silêncio, né? O padre já entra na igreja, se prostra, se coloca de joelhos, no momento de oração, lembrando que às 3 horas é o horário em que o Cristo morre na cruz. E depois disso nós temos a liturgia da palavra, temos os 10 oremos, oração universal, que nós rezamos, né, por várias intenções. Depois nós temos a adoração da cruz, que era aquele momento em que todos os fiéis vinham e beijavam a cruz do Senhor, que este ano apenas o padre vai fazer. E por fim, a distribuição da Eucaristia. E saímos da igreja também em silêncio, nesse sentimento de que o Cristo não está morto. Depois nós retornamos às 20 horas com o sermão das 7 palavras à cruz, com uma breve reflexão. E durante a tarde toda a igreja estará aberta, né, para que a gente venha aqui fazer o nosso momento de oração. Então daqui a pouquinho a gente inicia, né, mas para a gente entender um pouquinho como que vai ser esse momento e como vamos viver bem esse momento. Que doa a vida, meu irmão.
Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, ó justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu entrego o Espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na sua consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano.
Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e o levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Enquanto o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos, Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no pátio do palácio para não ficarem impuros, a poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando-lhe que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume,
que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o Rei dos Judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica.
tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e deram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, a primeira leitura nos traz
a imagem do servo sofredor, livro do profeta Isaías, nos mostrando o quanto o Senhor iria sofrer nessa profecia e, ao mesmo tempo, o quanto Jesus sofre neste dia por cada um de nós. Ele sofre por consequência dos nossos pecados, para salvar o mundo, para redimir a humanidade, mas também pela dureza do coração humano. Quantas pessoas ainda hoje sofrem pela dureza dos nossos corações. Vamos, daqui a pouco, venerar a cruz do Senhor. E se nós olharmos a maioria dos crucifixos que nós temos, nós vamos perceber um Jesus sereno e calmo, a maioria deles. Que Jesus, como Deus, estava assim. No entanto, como homem, estava de uma forma que a leitura nos deixa bem claro. Alguém de aparência desprezível. E se nós olharmos um pouquinho para a história, nós vamos encontrar como eram os chicotes do Império Romano. Na sua ponta tinha chumbos com pedaços de ossos. Com cada batida, machucava a carne e ia arrancando pedaços da pele. Nós vamos percebendo o quanto foi duro este momento da paixão. Mas nós podemos ainda sintonizar com isso na semana que estamos vivendo. Iniciamos com o domingo de Ramos, quando uma multidão aclama Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hoje, um grupo, uma multidão, prende Jesus e a outra condena Jesus a ser assassinado. É o momento de, neste dia, nós escolhermos e repensarmos qual multidão nós estamos fazendo parte. Quais são as vezes que tantas vezes, ou quais personagens dessa história eu consigo me identificar? O exemplo de Pilatos, que lava as mãos, que pela sua omissão permite que o inocente seja crucificado. Quantas vezes também nós nos omitimos na nossa vida, nas nossas atividades, no nosso trabalho, com aquilo que nós podemos fazer. E ainda outros diversos exemplos de pessoas que apenas entraram na onda. Vamos crucificar este homem. E quantas pessoas hoje que, por entrar na onda, por achar que tudo pode ser do mesmo jeito, crucificam também o Senhor ou tantas outras pessoas no lugar do próprio Cristo. Mas a certeza de Jesus diante do julgamento e a sua firmeza é uma das coisas também que mais nos impressiona. Pois Jesus, diante de tudo aquilo, está sereno, mas ao mesmo tempo nós lembramos que passou a noite passada angustiado. E essa angústia que muitas vezes pode tomar conta de cada um de nós. Podemos olhar aí no exemplo de Pedro, que promete fidelidade ao Senhor, mas diante da primeira dificuldade, da segunda e da terceira, nega ser discípulo de Jesus. E assim, nós podemos pegar elementos diversos nessa grande narrativa que nós tivemos hoje. Mas o que precisamos ter a maior certeza é que tudo isso acontece porque o mundo não aceitou aquele que veio salvar o mundo. E ainda, Jesus não nos desampara de jeito nenhum, e nem desampara aquela que aceitou ser a sua mãe e cumprir essa missão. Por isso, na cruz, Maria, que ficaria viúva e sem filhos, para que ela não sofresse diante da situação da época, entrega ela a João e define a João a missão de cuidar da sua mãe. Que a gente também consiga olhar a imagem de Nossa Senhora das Dores, mas tantas outras mães que veem seus filhos sendo crucificados, seja através dos vícios, através da violência, pelas doenças, pelas dificuldades que tantas vezes nós encontramos, nós presenciamos na nossa vida, na nossa comunidade e na sociedade. Que assim a gente não permita que outros sejam crucificados como o Senhor. Que não sejamos omissos como Pilatos, mas que diante de toda essa situação que vivemos, que tenhamos a fé e a esperança de que, passando a cruz, a certeza da ressurreição nos acompanhará.
Neste momento, passamos a liturgia da oração universal. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe conceda a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o acolheu pelo episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Jeremias, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja. Oremos também por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que nos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus lhe digne reunir e conservar na unidade a sua Igreja, todos os que vivem segundo
eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa vontade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra
vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em tempo de pandemia, Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias, como filhos com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde a Deus. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde a Deus.
Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Vejo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Vejo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo e irresponsável. Você que nos acompanha de casa nesse momento, acompanha com o crucifixo, nosso momento de oração, venerando, adorando o Senhor na cruz, nesse momento da sua morte, com os braços abertos, abertos também a cada um de nós. As suas 5 santas chagas, nós coloquemos nossas famílias, este tempo de situação que estamos vivendo, todo mundo, em especial também aquelas pessoas que amamos, nossa cidade, para que de fato juntos consigamos na cruz do Senhor suportar tudo isso. Vejo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adoras com amor. Ó belíssimo esposo,
ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e sangue que vou receber não se torne para mim causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja o sustento e o remédio para a minha vida. Os irmãos, felizes somos nós, os convidados para o banquete do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tenho esperado neste momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi contigo que eu te amo. Ninguém te ama como eu. Você faz a sua comunhão espiritual na sua casa, olhando para o Cristo crucificado, mesmo Cristo que abre os braços a cada um de nós e que se faz presente em nossas casas, em nossas famílias, em cada um de nós, depois do nosso batismo, quando enviados pelo Espírito Santo, continuamos aqui o reino que Ele começou. Que essa Sexta-feira Santa nos ensine a sepultar junto com Cristo, que neste momento é sepultado, muitas coisas que precisamos deixar para trás, o egoísmo que muitas vezes carregamos, as incertezas, inseguranças, as omissões que trazemos no nosso coração,
para que também com Ele, este sábado santo, nós consigamos ressuscitar para uma vida nova. Reze na sua casa, reze com a sua família e transforme esse dia num dia especial, um dia de conversão, um dia de transformação das nossas vidas, um dia santo. Assim a gente consiga estar mais próximo de Deus na simplicidade da nossa vida, no cotidiano e com as nossas famílias. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Como nós falamos ontem, a celebração de hoje também não tem bênção final, nem iniciou a salvação trinitária. Nós estamos ainda continuando o trido que ontem nós iniciamos e que amanhã vamos concluir. E esta noite é uma noite especial. E muitas vezes nós nos questionamos o que aconteceu quando Jesus estava no sepulcro. Nós vamos celebrar este sábado de manhã aquilo que nós rezamos na oração do creio. Desceu a mansão dos mortos. Nós vamos refletir amanhã um texto justamente que aponta isso. O Cristo que nesta manhã, que a partir do momento que é sepultado, desce à mansão dos mortos, ou seja, vai ao inferno, e ali resgata todos aqueles que estavam amarrados, aqueles que estavam presos. Por isso, na manhã de amanhã nós faremos uma live transmitindo um pouquinho este texto, para que a gente conheça um pouquinho a importância do Sábado Santo, como um dia de silêncio, em que as mulheres também estavam ali sem esperança, mas ao irem no domingo pela manhã ungir o corpo do Senhor, ele já não estava lá, porque havia ressuscitado. A partir desse momento nós abriremos as portas da igreja novamente, para que você até às 20 horas venha aqui e faça esse gesto de ungir também o corpo do Senhor. Com certeza de que nós, venerando hoje o Cristo que está morto, ressuscitemos com Ele para uma vida nova. Então, a partir de agora, 14h30, 16h30, até às 20 horas, quando faremos aqui o Sermão das 7 Palavras da Cruz, nós temos a oportunidade de vir até a igreja, e fazer esse momento de adoração, de veneração ao Senhor, ungindo o corpo de Cristo com azeite, com as essências, assim como fizeram José de Arimateia, assim como fez Nicodemos, como as mulheres foram fazer. E que aqui deixamos nossas dificuldades, nossas dores, para ressuscitar com Cristo no dia de amanhã. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.